Beleza, pessoal? Vamos lá? Ramon, quando Oi. pergunta, tipo assim, quando for uma questão relacionada à água e tal, e pergunta nível e elevação, a gente Oi, não entendi. Repete pra mim. é porque nessa questão, o que eu fiquei em dúvida foi o que ele estava pedindo. Sempre que ele pedir em relação a nível e elevação, a gente está falando de altura? Não, no caso, o que acontece? Esse nível da água o corpo caiu na superfície da água, não é isso? Ele abandonou o corpo da ponte, caiu na superfície da Ah, água. tá. Então foi Então, até onde ele foi. exatamente, a altura foi o que ele caiu, até a superfície da água. O nível da água, a Entendi. distância da superfície da água até onde ele está abandonando o corpo. Entendi. Beleza? Obrigada. Questão número 2, pessoal. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aí? Então, deixa eu salvar isso aqui, que eu vou mandar essas respostas para vocês depois, tá bom? Então, deixa eu salvar aqui rapidinho. Arquivo, novo. Salvar alterações, sim. ISME. Ramon, aqui, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta. Se a pessoa fizer, tipo, um vestibular, alguma coisa no primeiro ano, ela pode passar ou não pode? Tem que fazer, pode fazer, tipo, sei lá, se passar pode fazer um supletivo, alguma coisa assim? Depende. Você quer dizer o quê? Você quer saber se pode ou se vale a pena? Você quer Os saber dois. só se pode ou se vale a pena? Os dois. Então vamos lá. Se você passar para uma faculdade pública no primeiro ano, você não consegue entrar. Então você está me falando de faculdade particular. Faculdade particular. Tá, é isso que eu queria saber. Faculdade particular vai depender muito da qualidade da faculdade, mas todas elas aceitam, desde que você consiga concluir o ensino médio. Você consegue concluir, porque o que acontece? Para a faculdade pública, você tem que fazer. Para você concluir o ensino médio, você vai ter que fazer supletivo. As faculdades públicas não aceitam aluno menor de 18 anos com supletivo, só maior de 18 anos. Ah, tá. Se você quiser passar para a faculdade particular, você pode, para a pública não. Questão número 2, pessoal, vamos lá. Questão 2 da FUVEST, ó, a prova recente da FUVEST, que é considerada um dos vestibulares mais difíceis do Brasil, tá? E fala o seguinte: em uma tribo indígena, numa ilha tropical, o teste derradeiro de coragem de um jovem é se deixar cair em um rio alto, do alto de um penhasco. Um desses jovens saltou verticalmente a partir do repouso, já sei que é uma queda livre. Se caiu a partir do repouso, galera, já pode anotar, queda livre. Velocidade inicial 0, gravidade é a aceleração e a altura é o ΔS, beleza? Mesma coisa da questão passada. O tempo decorrido em segundos entre o instante que o jovem iniciou a queda e aquele em que um espectador do alto do penhasco ouviu o barulho do impacto do jovem na água é de aproximadamente quanto? Pessoal, presta muita atenção, que essa questão nós vamos fazer em 2 passos. Primeiro passo, calcular o tempo de queda livre. Primeiro passo, calcular o tempo de queda. Como que eu calculo o tempo de queda? Eu ensinei para vocês uma fórmulazinha que calcula o tempo de queda livre diretamente. Nós acabamos de olhar ali, eu não vou deduzir de novo, aquela fórmula. H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Todo mundo viu, galera, como que eu cheguei nessa fórmula aqui, né? Sim. Todo mundo lembra como que eu cheguei nessa fórmula? Ou alguém quer que eu repita? Alguém quer que eu repita? Eu vou repetir. Vou repetir como que chega nessa fórmula aqui, ó. A equação do horário do espaço é essa aqui, ó. S igual a S0. Todo mundo viu que eu escrevi aqui S igual a S0? Sim. Mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quem não está prestando atenção na aula ou vai ver o vídeo e falar: Ramon, você não escreveu S igual a S0, não. Eu já joguei o S0 para lá negativo. O que é S menos S0? ΔS. Para queda livre, a velocidade inicial é sempre 0. E ele fala isso, que o cara salta do repouso. Então você já pode cortar isso aqui, ó. Porque apesar do tempo não ser 0, qualquer coisa multiplicada por 0 dá 0. Como a velocidade inicial é 0, esse termo some, beleza? O ΔS da queda é o que, pessoal? Altura. Altura. Quem falou aí? Ébio. Quem? Ébio. Ébio, tudo bem, Ébio? Valeu, meu amigo. Quem é a aceleração do movimento vertical, pessoal? Gravidade. Gravidade vezes tempo ao quadrado sobre 2. Ramon, posso decorar essa fórmula?
Pode. Você pode decorar que para queda livre H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Não tem problema decorar. Quando eu era da idade de vocês, eu decorei. Tá? Para fazer minhas provas da escola e fazer o vestibular. Aí, nós vamos isolar o tempo. Como que nós vamos isolar o tempo? Tempo é raiz quadrada. Ó, por que fica raiz quadrada? Porque o tempo está elevado a quê? Quadrado. Quadrado. O 2 que está dividindo vai para lá como? Multiplicando. Multiplicando 2H. E a gravidade que está multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. Essa fórmulazinha cai muito em vestibular, tá, galera? Ramon, é uma fórmula nova? Não. É a fórmula que a gente já estudou. Na verdade, é essa fórmula aqui, colocando a situação da queda livre e isolando o tempo. Todas as fórmulas que a gente está trabalhando são fórmulas que a gente já estudou. Não tem nada novo, tá, galera? Tudo bem até aí? Então vamos calcular. Oi. É naquela fórmula que é H igual a H0 menos GT ao quadrado sobre 2, e após cortar o H0 na queda livre. Isso. Você pode tirar o H0 e tirar o negativo. Não tem problema, não. Oi? Pode tirar o menos? Pode tirar o menos. Porque aquilo dali é só uma questão de referencial. É só para garantir que à medida que ele cai, a altura diminui. Quando você está analisando a queda ponto a ponto. Se você está analisando a queda total, não precisa daquilo, não. Galera, raiz quadrada, 2 é da fórmula. A altura que ele caiu? 45 metros. 45 metros. Gravidade? 10. 10. Muito bem. 2 vezes 45 dá 90. 90 dividido por 10 dá 9. Raiz quadrada de 9? 3. Acabou a questão, galera? Tem essa resposta? 3 segundos? Não. Por quê? Porque ele não quer só o tempo de queda. Ele quer o tempo desde que o cara saltou até o momento que o som da batida dele na água chega até quem está lá em cima. Então, na verdade, eu vou ter o cara descendo e o som subindo. O som se propaga com velocidade constante. Ele deu a velocidade do som, galera? Sim. Deu a velocidade do som que ele deu aí. 360 metros por segundo. O som se propaga 360 metros a cada segundo. E o som se propaga com velocidade constante. O som não se propaga em movimento acelerado. Então, Ramon, como que eu calculo o tempo que o som demora para subir? Se velocidade no MRU é espaço sobre tempo, eu estou com dificuldade de fazer o delta, mano. Espaço sobre tempo. O tempo vai ser o tempo que o som vai demorar para subir vai ser o espaço percorrido dividido pela velocidade. Olha, gente, o que eu vejo de aluno de primeiro ano errando isso aqui, presta atenção, ó. A velocidade, ela vai descer dividindo e o tempo vai subir multiplicando, tá? Você vai trocar um pelo outro. Se você quiser calcular o ΔS, fica como? Se eu quisesse calcular o ΔS. ΔS é igual a ΔT. Isso, ΔS é velocidade vezes tempo. Muito bem. Isso aí, ΔS é V vezes T. ΔT é espaço sobre velocidade. Então fala para mim, qual é o ΔS? Qual o ΔS que eu... 45 metros. Qual a velocidade? 360. Não, 360. Ó, isso. Tem muito aluno que trava aqui, ó. Eu quero que vocês me falem um mínimo múltiplo comum, um divisor comum de 45 e 360. 5. Tem um maior. 3. Tem maior. Pensa em um número que é divisível por 360 e 45. 15. Maior. 15. 9? Vamos tentar 9 primeiro. Vamos tentar 9. Eu acho que 15 também é, mas vamos tentar 9 e depois a gente simplifica de novo. 45 por 9. 5. 360 por 9. 40. Acho que dá 40. Então dá para simplificar de novo por quanto agora? 5. 5. Por 5. Dividindo em cima e embaixo por 5, vai dar que ΔT igual a quanto? 1/8. 1/8. 1/8. 1/8 é mais ou menos 0,125, não é isso? Então, galera, qual o tempo total? 0,125. Não, o tempo total que eu quero. 3,125. Mais 0,125. Porra, galera.
Muito bem. 3,125. Qual a alternativa? Letra A. Tá. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver dúvida, é Não. só falar. Eu quero que alguém acompanhe o chat aí para mim, tá? Alguém vai acompanhando o chat aí para mim. Então, terceira questão é para vocês tentarem fazer, a gente tirar a dúvida depois. Quarta questão. Terceira questão para vocês fazerem, a gente tirar a dúvida depois. Quarta questão. Deixa eu salvar essa daqui. Tá bom. Oi. Qual é a alternativa? Só procurar aqui. É a letra A. Oi. Pessoal, esse documento tá Então lá no vai grupo, fazer tá, a galera? terceira, não, amor? Terceira não, pra vocês fazerem. Não vou fazer todas não, porque eu quero deixar algumas vocês tentarem fazer depois. A terceira é bem tranquila. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Questão 4 agora. Estou pegando as mais complicadinhas para dar uma bagagem de fazer. E também de queda livre, ó. Em um dia de calmaria, um garoto sobre uma ponte deixar cair verticalmente a partir do repouso uma bola no instante t igual a 0. A bola atinge no instante T4 um ponto localizado no nível das águas do rio e uma distância H do ponto de lançamento. Então, galera, não é T igual a 4, não, é T4. Ele não deu tempo de queda. A figura representa, fora de escala, 5 posições da bola relativa aos instantes T0, T1, T2, T3 e T4. Sabendo que entre os instantes T2 e T3 a bola percorreu 625 metros, adote G igual a 10. Desprezando a resistência do ar, sabendo que o intervalo de tempo entre duas posições consecutivas apresentado na figura é sempre o mesmo, pode-se afirmar que a altura H vale quanto? Deixa eu tentar fazer uma parada aqui que vai me ajudar muito nessa questão. Essa ferramenta aqui, agora sim. Vou fazer isso aqui, pessoal. Ó, presta atenção, que vai me ajudar, vai me otimizar tempo ao invés de ficar desenhando essa bagaça aqui. Ó, que coisa legal, ó. O bom da tecnologia é isso. Aí, pessoal, deixa eu aumentar essa figura um bocadinho. Ela é maior, que vai ficar mais fácil de explicar. Pessoal, analisando a questão. Essa questão, a única maneira que você tem de resolver ela é indo pela progressão dos espaços no movimento acelerado. Então, vou escrever aqui, ó. Progressão dos espaços no MRV. Como que é a progressão dos espaços no MRV, galera? Como que o espaço se comporta no MRV? Ele varia. Ele vai cada vez, se ele está acelerando, as distâncias percorridas são cada vez maiores, não é isso? E como que elas são maiores? Quanto que elas são maiores? Fala para mim. Elas são maiores na distância da gravidade. 10 em 10. Boa! Se eu tiver uma queda de 1 em 1 segundo, se a questão me garantir que os intervalos de tempo são de 1 em 1 segundo, eu posso dizer que o espaço aumenta de 10 em 10, que é o valor da aceleração. Mas a questão me garantiu que os intervalos de tempo são de 1 em 1 segundo? Não. Não garantiu isso. E aí, como é que eu vou fazer então? Mas ele garantiu que T3 e T4 é 6,25. Ele percorreu 6,25 em T3 e T4. Beleza, isso a questão garantiu. Mas se eu não tenho certeza que é de 1 em 1 segundo, eu não posso usar a progressão de 10 em 10. Então, o que você pode pensar? Tem uma outra maneira de você representar a progressão dos espaços no movimento acelerado. Alguém lembra? Essa que é o valor do aumento do espaço é a aceleração. Eu gostei de vocês terem lembrado. Quem que lembrou isso aí? Foi uma menina. Ah, fui eu. Quem? Ah, eu tá. quem? É Maria Duda. Muito bem, Duda. Muito bem. Mas tem uma outra maneira. Vou falar. Isso aí a gente já definiu. No movimento acelerado, o aumento do espaço percorrido a cada segundo é o próprio valor da aceleração. Que no caso aqui é a gravidade, vale 10. Isso aí está lá na matéria de vocês. Se vocês procurarem lá, tem isso. Tá? Na aulinha que eu dei sobre isso. A outra pergunta que eu estou fazendo é, tem outra forma de representar a progressão dos espaços. Vocês lembram? Altura? Não.
Qual é a outra forma de representar a progressão do espaço, pessoal? Quem vai lembrar? Falaram no grupo aí. Vê para mim o que falaram no chat aí. Equação de Torricelli? A equação de Torricelli. Não. Como que o espaço varia? Como que o deslocamento Velocidade. varia? Quê? Velocidade? Varia de acordo com o tempo, né? Sim. O horário do espaço. Não, tem uma outra progressão sem ser o aumento da aceleração. V vezes T, não sei. Será que alguém vai lembrar? Ai, meu Deus. V. Ai, meu Deus. V igual a A vezes T. Se no primeiro intervalo de tempo ele percorreu uma distância D, Não? D se igual no... a M sobre V, mas Não, olha porque eu estou falando que vocês vão chegar. Se no primeiro intervalo de tempo ele percorreu uma distância D, no segundo intervalo de tempo ele vai percorrer uma distância o quê? 2D. D mais 2D? Tem mais 10? D mais Procura lá no caderno de vocês. 3D, o próximo. 5D, 3, o próximo. 7. 7D, qual seria o próximo se ele continuasse caindo? 9. 9D, qual seria o próximo? Vocês não podem esquecer disso aqui, tá? Porque todos os concorrentes de vocês, quase todos eles, vão esquecer isso aqui. Se cair na prova, eles vão esquecer, tá? O espaço aumenta o valor da aceleração a cada segundo, mas também pode ser analisado dessa forma. O primeiro deslocamento D, o segundo 3D, o terceiro 5D. Aumentando sempre de 3 vezes? Não, uma sequência de múltiplos ímpares do primeiro deslocamento. É como se fosse assim, ó. 1x, 3x, 5x, 7x, 9x, 11x, 13x, uma sequência de Ramon, múltiplos. travou quando eu te perguntei, mas é sempre de 3 em 3? Não, aqui não está aumentando de 3 em 3. Por exemplo, ó, 1 mais 3 dá 4. De 2. Ah, tá. Ah, de 2 em Isso 2. aqui, é a melhor maneira que você tem de pensar isso aqui para você não errar na prova é que é uma sequência de múltiplos ímpares do primeiro deslocamento. Se o primeiro deslocamento valer 5 metros, o segundo vale 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá quando quanto? que eu uso isso? 15. Quando que eu uso isso? Você vai usar isso nesse tipo de questão aqui. Eu estou dando esse exemplo justamente para vocês aprenderem. Esse tipo de questão é a questão que vai cobrar isso para vocês. Quando você não tem dados para calcular, você só tem uma progressão de espaço. Ó, a progressão aqui, ó. D, 3D, 5D, 7D. A gente vai usar exatamente quando a gente não tem dados para calcular. O espaço ele se comporta dessa maneira. Por que ele se comporta assim, Ramon? Porque Deus quis. Deus quis assim. Ramon, você pode repetir o negócio que você falou sobre a sequência dos múltiplos? Então, vamos lá. Fala uma sequência de múltiplos ímpares aí. Fala uma sequência de números ímpares aí para mim. 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11. É só isso. É uma sequência ímpar. Só que 1 é o primeiro deslocamento. O primeiro deslocamento é 1x. O segundo é 3x. O terceiro é 5x. O quarto é 7x. Então, se o primeiro deslocamento for, por exemplo, de 5 metros, o segundo vai ser de quanto? Então a soma desses dois aí vão dar altura, né? Peraí. Isso, exatamente esse ponto que eu vou chegar. Mas vamos lá, peraí. Múltiplo, quando eu falo múltiplo, é multiplicação. Se o primeiro deslocamento, 1D, vale 5, o segundo, que é 3D, vale quanto, galera? 15. O terceiro, que é 5D, vale quanto? Vale... Se o primeiro deslocamento é 5, o segundo vale quanto? 15 vezes 5. 15. 5 vezes 3. Não, 15. O terceiro vale quanto? 35? 30. 35. 35. Gente, olha só. A sequência é... 25. Peraí. Calma todo mundo. Que vocês estão afobados e não estão parando para raciocinar. A sequência é 1D, 3D, 5D, 7D, 9D, 11D e assim por diante. Se o D vale 5, 3D vale 3 vezes 5, que dá quanto? 15. 5D vale 5 vezes 5, que dá quanto? 25. 7D vale 7 vezes 5, que dá quanto?
35. 9D vale 9 vezes 5, que dá quanto? 45. Só que nessa questão, ele não deu o valor de D. Ele deu que entre T2 e T3 percorreu qual distância? 6,25. E entre T2 e T3, o deslocamento foi de quantos? 5D. 5D. Então, para a gente achar o valor de D... dividir isso por 5. Exatamente. Para a gente achar o valor de D, nós vamos dizer que 5D é igual a 6,25. Logo, D é igual a 6,25 dividido por 5. Logo, D é igual a 1,25. Pronto, eu achei o valor de D. 6,25. Quê? D, então, não é 6,25. Não. 5D é 6,25. D vale 1,25. Então, ó, faz o seguinte. 1,25 é o D. 1,25 é o D. 3D vale quanto? 3 vezes 1,25. Dá 3,75. 5D vale quanto? 6,25. E 7D? Vale 8,75. 8,75. Agora você soma tudo. Aí você acha a altura total. Ou você vai fazer o seguinte. A altura total vai ser o primeiro deslocamento. Falaram aí no grupo. Foi um menino que falou. O primeiro deslocamento é D. O segundo é 3D. O terceiro é se fuder. E o quarto é 7D. O H total é igual à soma desses deslocamentos. D mais 3D, 4D. Mais se fuder, 9D. Mais 7D, 16D. Quanto que vale o D? 16 vezes 1,25. 16 vezes 1,25 vai te dar a altura. Quanto que vai dar? 16 vezes 1,25. 8,75. Ah, não. Pera. A soma de tudo. Quanto que dá 16 vezes 1,25? 20. Dá 20. 20 metros. Qual a alternativa? Qual a alternativa? Oi. Não dá pra ver. Olha no caderno de vocês. Letra E. Letra E. Pessoal, essa questão, rapidinho, essa questão é difícil pra caralho, tá? Ela é da VUNESP. VUNESP é um dos vestibulares mais complicados de São Paulo. Não pense vocês que a questão é fácil, não. Quase ninguém que está estudando aí... Ia ser bem mais fácil que aquela que você fez agora, antes. Mas é o que eu falo com vocês. Se você achou mais fácil, é porque você entendeu, porque ela é mais difícil. Entendeu? Essa questão é difícil. Aquela era mais complicada. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Fala aí, galera. Como é que seria se, tipo assim, ele tivesse dado pra gente, quer dizer, tipo assim, isso você fez esse negócio do D, 3D, 5D. Sim. Se a gente tivesse, é sempre essa ordem de 3, 5 e 7? Então, essa ordem para qualquer movimento acelerado se o primeiro deslocamento é X, o segundo é 3X, o terceiro é 5X. Vai ser multiplicar por esses valores. Sempre, exatamente. São múltiplos ímpares do primeiro deslocamento. Pessoal, alguém está falando aí que está todo mundo mutado de novo? Vê se dá para ligar o microfone. Agora foi. Foi. É só sair da reunião e estar de volta, aconteceu comigo também. Em qual aula você deu esse negócio? Você falou pra gente anotar esse negócio de D? Uma aula que está gravada de MRUV. Se você procurar lá na aula que está gravada, que eu gravei para você, foi logo na primeira semana da pandemia. Logo na primeira semana da pandemia a gente falou sobre isso. Se você procurar lá, tá lá. Pessoal, questão número 5 agora, ela não é de queda livre, ela é de lançamento, tá? Eu já vou escrever aqui, ó. Questão número 5 que a gente vai fazer agora é uma questão de lançamento para cima. Quando eu jogo um corpo para cima, a velocidade dele aumenta ou diminui na subida? Aumenta. Não, diminui. Joga uma coisa para cima na sua casa e vê se quanto ele está subindo, se a velocidade aumenta. Verdade. Diminui. Na subida, características da subida. Tem que saber isso aqui, tá, galera? Muito importante essa questão. Características da subida. Velocidade inicial não é 0.
Então, eu vou botar aqui o símbolo de diferente, se o Parkinson deixar. Velocidade inicial tem que ser diferente de 0. Velocidade final é 0. Toda vez que você Depois você joga... vai mandar isso lá no grupo? Velocidade final é 0. A aceleração é a gravidade, porém, ela é negativa na subida. E o ΔS pode ser a altura de subida. Muito importante isso aqui que eu estou falando para vocês, tá, galera? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, me fala. Na subida, as características são essas. Tem que ter velocidade final no ponto mais alto. A velocidade é 0. Ou seja, a velocidade final da subida é 0 no ponto mais alto. Toda vez é assim. A gravidade é negativa e o ΔS é igual à altura que subiu. Então, por exemplo, ó, se eu quero jogar um corpo para cima, eu tenho que dar velocidade inicial a ele. Vou fazer um desenhozinho para vocês verem aqui, ó. Se eu quero jogar um corpo para cima, eu tenho que dar velocidade inicial a ele. Tem que dar velocidade inicial a esse corpo, tá? Aí o que vai acontecendo com essa velocidade à medida que ele sobe? Vai diminuindo. Vai o quê? Diminuindo. Quando ele chega no ponto mais alto, que ele para de subir, qual a velocidade dele? 0. 0. E qual a aceleração dele no ponto mais alto? A gravidade? A gravidade, muito bem. Ele sempre tem aceleração. Durante todo o movimento, ele vai ter uma única aceleração e ela aponta para apenas um lugar. Para onde que ela aponta? Para cima. Para cima, então tá todo mundo voando. Para onde que aponta a aceleração da gravidade? Para baixo. A gravidade sempre aponta para baixo, sempre puxa o corpo para o centro da Terra, tá? Então ele sempre tem aceleração, que é a gravidade, a velocidade diminui na subida e no ponto mais alto ela é 0. Então vamos lá, agora vamos para entender a questão, o que ela está pedindo. Pode dizer que a gravidade é constante? Isso, a gravidade é constante. Oi. Você botou do lado de H que está igual a ΔS ali. Quê? O que está escrito do lado de H? A altura de subida. É subida. Mas não precisa botar isso, não. Alguém vai ler a questão aí para mim. Alguém lê a questão para mim, rápido. Em um local onde a gravidade é 10 metros por segundo, um objeto é lançado verticalmente para cima a partir do solo terrestre. O efeito do R é desprezível. O objeto atinge 20% da sua altura máxima com velocidade de um módulo igual a 40 metros por segundo. A altura máxima atingida pelo objeto vale. Então vamos lá, pessoal. A questãozinha, mais uma questãozinha bem complicada. Alguém perguntou alguma coisa no chat aí, galera. Pode ver para mim? A Giovana pediu para você desmutar ela. Eu não tô mutando ninguém não, gente, eu prometo. Essa porra desse programa aqui, que eu não sei porque ele tá fazendo isso. Vai acabando essa aula. Ligar o microfone. Se desliga. É porque tem que deixar ligado direto. Deixa ligado. Acabando essa aula que eu vou beber. Ó, vamos lá. A cervejinha tá esperando já. Gente, o que tem de dificuldade nessa questão? Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dele vale quanto? 40. Quando ele atinge a altura máxima, a velocidade dele vale quanto? Velocidade igual a 0. Sempre, velocidade igual a 0. Qual a velocidade inicial? A gente não sabe. A gente não sabe. A gente sabe que quando ele subiu 20% da altura, ou seja, quando a altura dele aqui, ó, você não sabe o valor da altura. Então, você vai chamar 20% da altura de 0,2H. Quem não entender isso, fala para mim, tá? O que é 0,2H? É 20% da altura. 20% de H. Quem é H? Quem é H? Altura. Altura. O que é 20%? É 20 dividido por quanto? 20 dividido por 100. Vezes H. Logo, isso aqui é igual a 0,2H. Galera, ele subiu 0,2H. Se ele subiu 20% da altura, falta ele subir quanto ainda? 0,8H. 80% da altura, que eu vou chamar de quê? 0,8. Até aqui todo mundo entendeu ou não? Sim. Ó, se ele primeiro subiu 20% da altura, falta subir quanto? 0,8. E qual a velocidade dele após ele ter subido 20% da altura?
40 metros. 40 metros Por segundo. Então, olha só. Se eu considerar o seguinte, ó. Eu vou considerar, isso aqui não é a velocidade inicial, só que eu vou analisar o movimento daqui para cima. Se eu considerar o movimento daqui para cima, a velocidade inicial é 40, a velocidade final no ponto mais alto vale quanto? Zero. E o ΔS que falta ele subir é o quê? Altura. 0,8H. Se eu considerar daqui para cima, eu posso considerar que a velocidade inicial é 40, eu posso considerar que a velocidade final é 0 e o ΔS 0,8H. Nós temos o tempo que ele gastou para subir? Não. Quando a gente não tem o tempo, a gente chama quem? Fração de Torricelli. Torricelli. Então vamos lá, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Essa é a equação de Torricelli que você tem que decorar e levar para a vida, tá? Quando você tiver com 45 anos, eu vou perguntar isso aqui para você, eu vou estar vivo ainda, eu vou perguntar isso aqui para você, você vai ter que lembrar. Qual é a velocidade final? 0. 0. 0 ao quadrado dá quanto? 0. Então já vou colocar 0 aqui. Igual. Qual é a velocidade inicial? 40. A gente considerou 40 mais 2. Quanto que vale a gravidade? 10. Positivo ou negativo? Negativo. Negativa na subida, que atrapalha. E o ΔS? 0,8. 0,8H. Qual é a incógnita que eu quero achar? H. H é o quê? Altura. Altura. E o que a questão pediu? Velocidade. Velocidade. Não. Altura mesmo. Isso mesmo. Então vamos lá. 40 ao quadrado. 1.600. Boa! 4 ao quadrado, 16. 40 ao quadrado, 1.600. Esse termo todo aqui que está multiplicando vai ficar negativo, tá? Porque positivo vezes negativo fica negativo. Ramon, eu poderia colocar o sinal de menos aqui direto, ó, mudaria alguma coisa? Não, eu faço isso quando eu resolvo questão que eu estou fazendo prova. Eu já jogo o sinal de menos aqui no meio. Ramon, você faz prova? Faço. Fazer isso? Quê? Eu poderia fazer isso? Poderia. Você já joga o sinal de menos aqui no meio, que vai ficar tudo negativo. Menos. Mais fácil. Então vai ficar menos o quê? 2. Menos 20 vezes 0,8. Menos 20 vezes 0,8 dá 16, não é isso? Uhum. Menos 16. Menos 16H. Menos 16H vai para o outro lado como? Positivo. Positivo. Então vai ficar 16H é igual a 1.600. H é igual a 1.600 dividido por 16. Que dá quanto? 100. H é igual a 100 metros. Eu já achei o valor de H, tá, galera? Já achei a altura. Qual a alternativa? Letra C. Letra C. C. Galera, questãozinha. Oi. A altura. Quanto que eu sei que eu posso voltar na explicação da gravidade? Posso. Em questão dos sinais. Toda vez que sobe, a gravidade tem que ser negativa. Por quê? Porque quando o corpo desce, ele aumenta a velocidade. Quando o corpo sobe, ele diminui a velocidade. Então se o corpo está subindo, isso, toda questão de lançamento para cima, a gravidade é negativa. Toda questão de queda, a gravidade é positiva. Show? Beleza, galera? Ramon, quando é que eu sei que, tipo assim, que você desconsiderou a velocidade inicial e botou que era 40? A velocidade que a gente não sabia, você falou que era 40. Sim. Como que eu sei que eu posso fazer isso? Então, na verdade, foi um caso específico dessa questão. A única maneira que a gente tinha de resolver era considerando o ponto que a gente tinha a velocidade dele. A gente não tinha a velocidade dele no início, mas a gente sabe que depois que ele subiu 20%, ele tem uma velocidade de 40. Então, foi um caso específico dessa questão. Isso não é uma coisa que acontece comumente, entendeu? Se, tipo assim, em outras questões, normalmente, se não fosse para resolver assim, eles dariam a velocidade inicial pra gente. Isso, exatamente. Exatamente. Obrigada. Show? Alguém chamou no chat, viu? Que perguntaram no chat. Microfone, de novo. Mitei meu microfone. Aí, Sofia. Microfone de Sofia é um mito. Ô, Sofia. E aí, Sofia, desbloqueou agora? Oi. É porque foi errado. Mitei meu microfone. Então vamos lá, pessoal. De boa? Alguma dúvida?
Não. Não. Então vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. 4 questões que já foram pro saco. Agora vamos para outra página. Questão número... Vou fazer as 6 e 7 com vocês. Em um jogo de voleibol, denomina-se o tempo de voo o intervalo de tempo durante o qual um atleta salta para cortar uma bola que está com ambos os pés fora do chão, como ilustra a fotografia. Então, galera, tempo de voo é o tempo de subida e o tempo de descida, a soma do tempo de subida com o tempo de descida, ok? Considere um atleta que consegue elevar o seu centro de gravidade 0,45 metros do chão e a gravidade igual a 10. Primeiro, o que é centro de gravidade? É o seu umbigo. O centro de gravidade do corpo humano é o umbigo. Tá? Se ele consegue elevar o umbigo 0,45 metros do chão, essa vai ser a altura que o corpo dele vai subir. Então, vamos lá. Questão número 6. A questão número 6 é uma questão de queda livre ou de lançamento? Lançamento. Queda livre? É de queda ou de lançamento a questão número 6? Interpreta aí. O cara tá pulando. Não, os dois, não? Eu acho os dois. Os dois. Porra, galera. Porra, ganharam meu coração agora, mano. Até arrepiou. Ó, arrepiou na veia. Exatamente. Se você tem um movimento de subida, você depois tem a queda. É que você pode resolver a questão das duas maneiras. E nós vamos fazer isso. O que ele quer na questão número 6? Ele quer o tempo de voo. Eu posso resolver de duas maneiras. Como que eu calculo o tempo de queda livre? Raiz quadrada de quê? De 2 vezes a altura. De 2 vezes a altura. Dividido por gravidade. Agora vocês já decoraram, espertinho. Muito bem. Quanto que vale a altura? Foi a primeira forma que eu decorei de física. Não foi delta S ou delta T, não. Foi essa, ela tão bonitinho. Vai. Quanto que vale a altura que ele subiu? 0,45. 0,40. Ramon, mas peraí, você não está calculando o tempo de subida, não? Não, eu estou calculando o tempo de queda. Por que você não calcula o de subida? Porque eu não quero. Se eu posso calcular o de queda, por que eu vou calcular o de subida? Eles são iguais. Quanto que dá 2 vezes 0,45, galera? Dá 0,90. 0,90. Pessoal, 0,9 você conhece a raiz? Não. E 10 você conhece a raiz? Não. Mas você conhece a raiz de 9, não conhece? Sim. E conhece a raiz de 100. Eu posso fazer isso aqui ou não? Sim. Pode. Posso ou não? Pode. Por que eu posso fazer isso aqui, galera? Você está voltando ao que era pra O que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz em cima e embaixo? Por 10. Por 10 em cima e embaixo. Multipliquei por 10. 0,9 vezes 10. 10 vezes 10. 100. Se eu faço em cima e embaixo, não altera o resultado final. Raiz quadrada de 9. 3. Raiz quadrada de 100. 10. 3 dividido por 10. 0,3. 0,3 segundos. Qual o tempo de voo? 0,6. Letra B, né, galera? Errado. O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Acertei. Quanto que vale o tempo de subida? Alguém falou aí? Eu, 0,3 mais 0,3. Se ele demorou 0,3 segundos para descer, ele demorou 0,3 segundos para subir. Qual o tempo de voo? 0,6. É sempre igual, né? 0,6. Sempre igual quando ele volta para o mesmo ponto de lançamento. Qual a alternativa aí, galera? C. Letra? Ele ainda pôs 2,3 no troço. O Ramon, você falou que quando volta para o mesmo lugar, o mesmo tempo de subida é igual de descida. Sim. Aí o tempo de voo sempre é tudo. Isso, o tempo de voo é sempre tudo. Questão número 7. Do mesmo enunciado, qual a velocidade inicial dele? Galera, para a gente calcular a velocidade inicial, aqui nós consideramos a queda, não é isso? Agora eu vou considerar a subida, tá? O tempo de voo, então, sempre é tudo. Sempre é tudo, subida mais descida.
Beleza? Agora, galera, nós vamos considerar a subida. Tudo bem? Show de bola. Caraca, a aula tinha 31 pessoas, agora tem 27. Por que 3 pessoas saíram do nada? Não sei, deve ter... fazer alguma coisa. Deve ter tido alguma outra aula, né? Galera, vamos lá. Tempo de subida. Eu tenho tempo de subida? Oi? Eu tenho tempo de subida? Travou. 0,3. Isso, tempo de subida 0,3. Tem alguma equação que relaciona a velocidade com o tempo? Vocês lembram? Sim, é a equação horária. Igual a GT? Ah, não, mas isso aí... Velocidade V igual inicial V0 mais gravidade. AT. V igual V0 mais AT. Ah, sim. Aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar velocidade final da subida. É sempre o quê? Na subida... a Zero. Isso, então 0 é igual a V0 menos GT. Por que menos, galera? Porque a gravidade foi negativa. A gravidade é negativa. Muito bem, pessoal. Então o GT vai para o outro lado positivo, é igual a V0. Aí tem essa formulazinha aqui, ó. Tempo de subida é igual a V0 sobre G. Quanto que vale o V0? G vezes tempo de subida. Quanto que vale a gravidade? 10. Quanto que vale o tempo de subida? 0,3. Resposta final. 3. Ó, eu falo com vocês que a maioria das pessoas, na questão número 6, marcariam letra B. Porque não sou Maria. Exatamente. Só que eu vou fazer a questão número 7 de uma outra forma, utilizando a equação de Torricelli. Como que eu uso a equação de Torricelli? Como que é a equação de Torricelli? V ao quadrado Dá 7. Mais V ao quadrado. V0 ao quadrado mais 2AT. delta S. Alguém falou aí, alguém falou alguma coisa perguntando aí, a menina. Dá Fala. 7, por que você usou essa forma de V igual a V0 mais AT? Então, se eu tenho tempo, eu posso usar ela. Eu quero saber velocidade, tenho você tempo. escolheu, né? Isso. Aí agora eu estou fazendo de uma outra maneira, que é usando a equação de Torricelli, se eu não tivesse tempo. Vou fazer de outra forma agora. V final. Qual a velocidade final da subida? Sempre o quê? Não pode esquecer isso jamais. 0. 0 é igual V0 ao quadrado menos 2GH. Por que o mais virou menos? Que é subida. Porque é subida. Isso. Então, galera, V0 ao quadrado é igual a quê? 2GH. V0 é igual a raiz quadrada de 2 gravidade. 10. A altura. 0,3. 0,3. A altura é 0,3. Qual a altura que ele subiu, galera? 0,3. 0,3 não é a altura. Qual a altura que ele subiu? 0,45. 0,45. Eu acho que falaram no chat aí. Foi quem falou? Falaram. Giovana. Quem? Giovana. Boa, Giovana. Galera, 10 vezes 0,45 dá 4,5. 4,5 vezes 2. 9. 9. Raiz quadrada de 9. 3. Deu a mesma coisa, não deu? Aham. Eu já sabia. Se eu não tivesse colocado menos lá na primeira equação lá, ia dando mesmo, né? Porque eu colocar menos 10 e... Eu posso No caso, acaba ficando o mesmo. Mas você estaria calculando a velocidade final. Na discursiva, o cara vai tirar ponto. Tem que colocar o menos. Se está subindo, tem que colocar menos. Então, Pessoal, poderia calcular com qualquer uma das duas formas que daria a mesma coisa. Exatamente. Eu fiz de duas formas diferentes a questão. Uma dependendo da altura e outra dependendo do tempo. Entendi. Show. E aí, galera, vocês estão curtindo a aula? Sim. Pô, que bom, cara. Fico feliz. Preparei essa aula com muito carinho para vocês. Pessoal, questãozinha de equação agora. Questão número 8. Amor,
A aula aqui tá durando mais, né? O valor que estava dentro da raiz era 0,45 ou 0,15? Eu nem sei qual era. Era 0,45. Multiplicado por 10, 4,5. Multiplicado por 2, 9. Raiz de 9, 3. Galera, muito obrigado pela moral. Fiquei muito feliz de ver a sala cheia hoje. Agora eu acho que esse horário aí vai dar uma melhorada aí na rotina de vocês. Tentem se organizar para não faltar as aulas, não. Essas aulas são muito boas. A gente está melhorando à medida que a gente vai usando essas plataformas. Você vê que a aula está rendendo mais. A gente vai completar 1 hora de aula agora. Já fizemos 6 questões bem explicadinhas. Não tá fechando mais em 40 minutos, não? Oi? Não tá fechando mais em 40 minutos, não? Não, porque o meu é pago. O meu não fecha, não. Mas se vocês quiserem, eu posso dar um intervalinho. Não, tá bom. Pode ir? Então vamos lá. Questão número 8. Muito importante essa questão da UERJ aqui, tá, galera? Importantíssima ela, vai explicar uma parada bem importante para nós. Uma operação de salvamento marítimo, um foguete foi lançado, um foguete sinalizador foi lançado, permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. Considere que a altura H em metros alcançada por esse foguete em relação ao nível do mar é descrita pela equação. Ele já deu uma equação pronta, galera. Ele já deu uma equação pronta. Ele não pediu para a gente montar a equação. Ele falou que a gente quer que use essa equação aqui. H é igual a quê? Fala para mim aí. 10 mais 5t mais 5t menos t ao quadrado. Menos t ao quadrado. Eu falo assim, amor, vou perguntar 3 coisas para vocês aí, que se vocês falarem para mim, eu vou ficar feliz pra caralho. Eu vou sair daqui assim, caraca, a molecada tá aprendendo. Mas pensa, não fica respondendo qualquer coisa, não. Eu quero primeiro que vocês me digam que equação é essa aqui e depois quem são as constantes dessa equação. Pensa, porque não são perguntas fáceis, tá? Que equação é essa aqui? Vamos tentar responder isso primeiro. É uma equação que a gente já estudou. Equação horária. Equação horária, muito bem. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Quem são as constantes da equação horária? Tem 3. Quem são as constantes? Aceleração. Quem são as outras? Falaram no chat aí, vê pra mim aí. V0, V0 e A. V0 e A. Quem falou no chat aí? Giovana. E falou o quê? Ela falou 0,45, S0, V0 e A. 0,45 foi outra. Muito bem, Giovana. Isso aí. Galera, se liga só. O S0, no caso, se eu estou relacionando a altura, o S0 é a altura inicial. Velocidade inicial vezes tempo, menos aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Quem é a altura inicial? 10. 10. Muito bem, pessoal. A altura inicial é 10. Então, vou botar aqui. A altura inicial é 10. Ou seja, esse foguete foi lançado 10 metros acima do chão. Quem é a velocidade inicial? 5. Ele foi lançado com uma velocidade de 5 metros por segundo. Muito bem, galera. Por último, para tirar nota 10, quem é a aceleração? T ao quadrado. Que é 10. 2 dividido por 2, 1. Eu sabia que aí vocês iam travar. Vocês responderam tudo certo agora. Eu sabia que nesse ponto a maioria ia travar. Galera, quem tá na equação que ele deu, quem está multiplicado pelo t ao quadrado aqui? Gravidade. Quem está multiplicado pelo t ao quadrado aqui? Menos 1. Tudo bem. Tem um 1 aqui. Tem um 1 aqui, escondido, tá? Tem um 1 escondido aqui. Então, a aceleração, ela entra na equação dividido por 2. Que número que dividido por 2 dá menos 1? Menos 2. Menos 2. Essa é a aceleração. Ramon, não entendi. Vou explicar por quê. Ramon, por que a aceleração não é a gravidade? Ele deu uma equação já montada. Provavelmente ele está considerando o efeito do ar no foguete que está diminuindo a aceleração dele.
Pessoal, quem tiver com alvoroço aí, muta aí. Quem tiver com alvoroço aí, muta aí para não atrapalhar os colegas. Pessoal, vamos lá, ó. Presta atenção. Presta atenção. Ramon, por que a aceleração não é 10? A questão não afirma que não tem resistência do ar. Provavelmente a resistência do ar está interferindo no movimento do foguete e diminuindo a velocidade dele. Ramon, como você sabe disso? Porque se não tivesse nenhum efeito, a aceleração tinha que ser a gravidade. É 10. Ramon, por que ele é negativo? Porque no início o foguete está subindo. Ramon, por que ele é 2? Se aqui está multiplicado por 1. Porque na equação original tem um 2 dividindo aqui. Ó. Aí você tem que pensar, que número que dividindo por 2 dá menos 1? Menos 2. Não precisava fazer isso para responder a questão, tá? Mas eu estou ensinando a vocês como que você extrai as constantes da equação. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Então vamos lá. Oi, pode falar. Ou de queda livre? Oi? Essa questão é de lançamento vertical? É lançamento. Por que é lançamento? Porque a aceleração está negativa, então ele está subindo. Entendi, obrigada. A luz emitida pelo foguete é útil apenas para a altura acima de 14 metros do nível do mar. Então ele deu uma condição. Quando que a luz do foguete é útil? Vê o que estão perguntando no chat aí para mim, galera. Vamos explicar sobre o menos 2. O menos 2? Então vamos lá. Por que a aceleração ficou menos 2? Na equação que ele deu, nós estamos baseando na equação que ele deu, o t ao quadrado está sozinho. Então tem um 1 na frente dele. Ele sabe que vai estar multiplicado por 1. Isso todo mundo sabe, não é isso, galera? Quando a gente tem uma variável sozinha, ela está multiplicada por 1. Só que na equação original do movimento tem um 2 dividindo aqui, ó. Tá certo? Esse 2 aqui, como ele não aparece aqui, significa que esse valor já foi dividido por 2. Então, que valor que dividido por 2 que dá menos 1? Sim. Qual o valor que dividido por 2 que dá menos 1? Menos 2. Menos 2. Tudo bem, galera? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Qual é a condição que a questão deu pra gente? Que a luz do foguete é útil para a altura de que maneira? Maior ou igual a 14. Para a luz do foguete ser útil, o H tem que ser maior ou igual a 14. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação que ele deu, H é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado e vamos substituir o 14, porque não tem que ser no mínimo igual a 14? Não tem que ser no mínimo igual a 14 para ter luz útil? Sim. A partir de 14, o 14 está dentro. Então, vamos lá. Vai ficar 14 é igual a 10 mais 5t menos t ao quadrado. Vou igualar essa equação a 0. 0 é igual. O 14 vai para lá como? Diminuindo. Diminuindo. 10 menos 14 dá quanto, galera? Menos 4. Menos 4 mais 5t menos t ao quadrado. Menos 1t ao quadrado. Galera, isso é uma equação de segundo grau. Completa ou incompleta? Completa. Completa. O que eu faço para extrair as raízes de uma equação de segundo grau? Calcular o delta. Vamos calcular o delta primeiro? Então, primeiro me ajuda a calcular o delta. Como que eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4ac. Olha para a equação ali, eu já coloquei para ajudar vocês. Quem é o B? 4c. Quem é o B? 5t. 5 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem é o C? Menos 4. Quem é o C? Menos 4. Menos 4. E quem é o A? 1. Então vai ficar vezes 1 vezes menos 4. Por que não é o... Por que o T não entra? Não, na hora de resolver é como se essa equação aqui fosse assim, galera, ó. 0 é igual a 4
mais 5x, o t é variável, o t é o x da questão, menos x ao quadrado, entendeu? O t é a variável. Tudo bem, galera? 5 ao quadrado. 21. Menos 4 vezes 1. Menos 4. Menos 4 vezes menos 4. Mais 16. Mais quanto? 16. Alguém tá falando no chat aí, galera. 16. Quem falou no chat aí, galera? Fala pra mim. Não é menos 1 na equação, não, porque é menos t ao quadrado. Ah, menos 1, tá certo. É menos t ao quadrado. É isso aí. Boa, galera. Obrigado. Então tem um menos 1 também. Menos 1 é... Então que vai ficar negativo. O que vai ficar negativo? Vai ficar 25 menos 16. 25 menos 16 dá quanto? 9. Por que isso aqui deixa a gente muito feliz? Porque a gente sabe que é raiz, exato. Na hora que a gente for jogar, vê quem tá falando no chat aí, galera. Porque eu não tô olhando o chat, não. Pedro Cordeiro falou que vai dar 3. Show, boa. Isso aí deixa a gente muito feliz. Boa, Pedro. Então vamos lá. Agora calculando as raízes. Fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz do delta sobre 2A. 2A. Beleza? X é igual menos B. Menos 5, mais ou menos. Qual a raiz do delta? Mais ou menos 3. Sobre 2 vezes A. Menos 2, nisso? A é menos 1. Duas raízes possíveis. Menos 5, menos 3, menos 8. Menos 8 dividido por menos 2, 4. Segunda raiz possível. Menos 5 mais 3. Menos 2. Menos 2. Menos 2 dividido por menos 2. 1. Duas raízes possíveis. 4 e 1. O que representa essas raízes? Essas raízes são valores de tempo. Essas raízes são valores de tempo. Eu calculei o tempo. Mas que tempo que eu calculei? O tempo que ele demora para passar na altura 14. O que eu estou dizendo aqui? Que ele, como as duas raízes são positivas, eu estou dizendo para vocês que ele vai passar nessa altura 14 aqui 2 vezes, galera. Uma na subida e uma na descida. Como assim, Ramon? Não entendi. Se eu fizer esse gráfico aqui para vocês, que gráfico eu vou fazer aqui? Eu vou construir aqui o gráfico da altura no eixo Y, altura no eixo Y, em função do tempo no eixo X. Vou construir esse gráfico para vocês. Altura, eixo Y, em função do tempo no eixo X, tá? Então, eixo Y, eu tenho a altura em metros, e eixo X eu tenho o tempo em segundos. Vou estipular aqui a altura de 14. Galera, o gráfico da altura com tempo, ele vai ter que formato? Ele é formato de... É uma concavidade para baixo. Qual o nome disso? Tá quase lá. Parábola, muito bem. Uma parábola. Isso aí, galera. Essa parábola está com a concavidade voltada para baixo. Galera, olha só que doideira. Olha que doideira. Que parada foda aqui. Bicho, o aluno, quando ele quer aprender, meu irmão, ninguém segura ele. Quando o aluno quer aprender, ninguém segura ele. Qual foi o ponto que ele foi lançado, galera? Qual foi a altura que ele foi lançado? 5 metros. 5 Tem metros. uma doideira aqui, galera. Tá riscando a tela toda. Alguém tá riscando a tela aí, pessoal. Fui Não eu. atrapalha não, galera. Foi sem querer? Tadinho. Apaga aí. Acontece. Esses dias teve um que descobriu isso, desenhou uma piroca no meio da aula. O povo é foda. Que massa, galera, qual foi a altura de lançamento aqui? 5 metros. A altura de lançamento foi 5 metros, 10. o H0. O H0 vale 10. quanto? Isso. Tá. Aí o corpo foi subindo. Aí ele passou a primeira vez na altura de 14 metros, quando o tempo era igual a quanto? 4. A primeira vez foi 4? Olha para as raízes. Foi 1. A primeira vez foi 1. Aí ele continuou subindo, chegou no ponto mais alto, depois começou a cair. E na volta dele, quando ele está caindo, ele vai passar novamente pela altura de 14 metros, em qual instante?
4. Então, galera, o tempo que ele emite luz útil, ou seja, que a altura dele ou é 14... É entre 1 e 4. Entre 1 e 4. Quantos segundos que eu tenho entre 1 e 4? 3. Qual a alternativa? Galera, essa questão, eu acho ela linda. Ela é muito foda. Ela é mais uma questão matemática do que de física. Ela é uma questão de equação de segundo grau dentro de uma questão de física. Mas ela não é de física, ela é puramente de matemática. Então, por que eu botei essa questão nessa listinha? Para você entender que pode cair em qualquer vestibular isso, porque as equações horárias são equações matemáticas, de primeiro e segundo grau. Então, isso pode cair em qualquer vestibular para vocês, tá certo? Giovana perguntou para você explicar de novo por que é 3. Tá, por que é 3? Giovana, quando o tempo é 0... Deixa eu fazer uma pergunta aí, galera. Vocês podem responder aí, o Giovana pode responder. Quando o tempo é 0, ele tem luz útil? Não. Porque ele está abaixo de 14. Muito bem. Entre 0 e 1, ele tem luz útil? Não. Não. Entre 0 e 1 segundo, ele não tem luz útil. Em t igual a 1, ele tem luz útil? Sim. Tem. Em t igual a 1, ele tem luz útil. Aí, entre t igual a 1 e t igual a 2, ele tem luz útil? Tem. Entre t igual a 2 e t igual a 3, ele tem luz útil? Sim. Entre t igual a 3 e t igual a 4, ele tem luz útil? Tem. Sim. A partir de 4 segundos, ele tem luz útil? Não. Então, ele só vai ter luz útil daqui para cima, não é isso? Sim. De 1 a 4 segundos, ó. De 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4. Passaram-se 3 segundos. Não é do 0 até 4, é do 1 até 4. Tirou sua dúvida, Giovana? Fala para mim aí. Ela tá falando aqui no chat, ela foi respondendo junto com você quando foi perguntando. Sim. E ela falou que entendeu e agradeceu. Show de bola, pessoal. Galera, questãozinha lindíssima essa questão aqui. Deixa eu falar. Oi, pode falar. Ali em cima de H maior que 4 metros. O que está escrito? H o quê? Em cima de H maior que 4 metros. H maior que 4. Aonde? Aqui? Em 1, cima. é 14. É 14 aqui, né? 4 Isso não. não é útil. Útil. Aqui é útil. Ah, tá. Luz útil. Aqui é 14, né? 4 não, tá? Porque o 1 aqui não ficou com... Deixa eu botar um 1zinho aqui. Pessoal, deixa eu falar algumas coisas com vocês sobre a aula de hoje. Eu estou muito satisfeito com a presença. Tivemos um total de 31 alunos, alguns talvez foram saindo. Mas uma coisa que é importante falar para vocês, a gente definiu que o horário do curso vai ser exatamente o horário que estava antes. Eu sei que alguns de vocês aí talvez arrumaram outros compromissos, ou tem tarefa de escola para fazer, até porque como a aula é gravada, acaba dando essa liberdade. Eu vou dar um conselho para vocês, cara. Eu acho assistir a aula ao vivo muito melhor que assistir a aula gravada. Eu não sei vocês. Na minha opinião. Eu acho ao vivo passa mais rápido, gravado dá aquela sensação de tédio, dá aquela preguiça. Quando tiver o tempo da aula gravada. Exatamente. Então, tipo, na minha opinião, vocês têm que fazer o possível para assistir o máximo de aulas gravadas. E a partir de agora, as aulas de vocês vão ser no horário fixo. O horário do curso para a maioria dos alunos, que é terça e quinta. Infelizmente, não dá para a gente trabalhar o horário da outra turma de segunda e quarta. Aí vai ser que horas? Sempre das 18 às 20h30. Entendeu? Ficou muito melhor, obrigada. Agora eu vou liberar vocês agora. Oi? De que horas até que horas? Sempre terça e quinta, das 18 até as 21 horas, mais ou menos. Toda semana, 4 matérias. 2 na terça e 2 na quinta. Agora a gente encontrou a fórmula ideal para o curso. Eu quero muito que vocês continuem nessa participação em todas as aulas. Então, mas vocês vão fazer... Todas as aulas vão ser gravadas, vão ser postadas. Show. Mas vocês vão fazer a matéria gravada e aí para fazer exercício vai ser, no caso, na terça. Alguns professores têm dificuldade de fazer o que eu fiz aqui. Então, por exemplo, Rodolfo, ele é um cara muito organizado, então ele gosta de quadro. Então, provavelmente, algumas aulas de Rodolfo, ele vai fazer a aula gravada no quadro, mas mesmo assim, o que vai acontecer? Eu expliquei lá no grupo direitinho. Ele vai liberar a aula para vocês no horário da aula. Então, tipo assim, se a aula dele é 6 horas, 5 para as 6 ele vai liberar a aula no YouTube e vai mandar o link para vocês. Vocês vão assistir a aula dele
cronometradamente. Quando deu 6h30, Rodolfo vai chamar vocês para fazer exercício ou para um bate-papo ao vivo. Entendi. Quem gravar a aula vai fazer assim. Ramon, não quero assistir a aula gravada. Você vai chegar no bate-papo e não vai saber nem do que o professor está falando. Então, vocês vão ter o tempo exato de assistir a aula no YouTube e entrar para discutir com o professor para resolver exercício. Mas eu acho que a tendência é a maioria dos professores darem aula como eu dei, ao vivo. Entendeu? A tendência é passar a explicar a matéria ao vivo também, né? Isso, eu acho que com o tempo todos eles vão ver que é mais fácil fazer isso. Matheus, por exemplo, ele falou que vai começar a fazer isso. Ele falou que vai começar a usar o Hangout ou usar o Zoom para poder dar aula. Ele falou que ele quer também interagir com vocês e tal. Mas, tipo, eu curti muito a aula de hoje. Nós fizemos aqui 7 questões bem feitas, entendeu? Bem explicadas. Vocês participaram muito top da aula. E a gente tem que continuar isso, galera. Porque, tipo assim, a gente está vivendo um momento muito difícil. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, entendeu? Da humanidade de um modo geral, entendeu? E, porra, eu imagino para vocês que estão, pô, eu tipo assim, eu tenho minhas aflições, eu tenho os meus problemas, eu tenho meus compromissos, mas eu de uma certa forma, eu já fiz faculdade, eu já tenho minha profissão, e, porra, vocês que estão começando a vida de vocês agora, bate uma aflição muito grande, porra, logo agora, eu na fase de tomar as decisões da minha vida está acontecendo isso, e realmente eu sei que muitos de vocês estão aflitos. Entretanto, cara, a única coisa que a gente pode ter agora é fé que isso vai passar, que a gente já passou, a humanidade já viveu outros problemas como esse, superou, e a gente tem que orar pelos nossos. Orar para que ninguém da nossa família venha ficar doente, orar para Deus para isso passar o mais rápido possível e a gente voltar à nossa vida a ter normalidade. Mas, cara, se a gente ficar o tempo inteiro vendo televisão, a gente vai entrar em parafuso. Então, bicho, foca nos estudos de vocês, que isso vai ajudar a passar o tempo. E, pô, vai ser muito importante. Muitos colegas de vocês, galera, estão cagando para os estudos, cara. Muitos, vocês sabem disso. Então, cara, se você quer chegar lá na frente e tirar proveito dessa situação, é estudando, aproveitando esse tempo para vocês estudarem. Então, cara, eu acho que a melhor maneira que você tem de passar por esse momento, que se Deus quiser daqui a pouco vai tudo voltar ao normal, é aproveitando a escola de vocês, aproveitando o curso PISM, para que, porra, daqui a pouco vai ter prova do PISM, eu tenho quase certeza, eu tenho 99% de certeza que vai ter prova, só que essa prova não vai ser em dezembro. Essa prova provavelmente vai ser em janeiro, fevereiro. Então, a gente está se preparando. Oi, Duda. A prova adiada, tipo, a gente continuaria tendo aula também, então, em dezembro, Isso, a gente vai tocar direto, cara. A gente não vai parar, não. A gente vai seguir. Tiver que ter aula em janeiro, fevereiro, Natal, a gente vai estar fazendo exercício. Eu quero que vocês passem para a faculdade. Não estou preocupado com férias, não. Estou preocupado vocês passarem para a faculdade que vocês querem. Oi. Os plantões vão continuar, tipo, sábado e tal? Nós vamos ter aulas extras marcadas se o professor ver a necessidade. Então, tipo assim, vamos supor que o Rodrigo fala assim, pô, galera, tô precisando fazer um exercício com os alunos, mas não quero atrasar a matéria. Posso dar uma aula para ele sábado? Pode. Entendeu? Mas plantão, tira dúvida, sexta-feira não tem mais. Show? Pessoal, queria pedir uma parada muito legal agora para vocês, rapidinho, para a gente acabar a nossa aula. Daqui a pouco, 7h30, Thiago e Yuri vai entrar com vocês. Participem da aula. Thiago é um cara sensacional. Foi um grande achado de Matheus esse ano aí para o nosso curso. Thiago é um cara fora de série para essa área de português, então assistam a aula dele. Eu quero pedir para vocês aí, para vocês, se puderem, fazer o possível. Sei que alguém vai estar meio zoado, as meninas aí com cheio de creme na cara para dormir, mas liguem a câmera de vocês para tirar uma foto legal aí. Vai ligando a câmera de vocês, quem puder, tirar uma foto maneira. Essa semana já começa terça e quinta de 6 às 9 ou só semana que vem? Essa semana já começou por hoje. Quinta-feira tem aula de 6 às 9 também. Tá. Fica aí, galera. A câmera de vocês, na moral, só para tirar uma fotinha. Jogo rápido. Muito voado mesmo. Ok. Rapidinho. Passando a câmera fugindo do corpo. Boa, Duda. Boa, Rafaela. Vamos lá. Cadê o resto, galera? Vamos, gente. Pô, povo muito sem graça. Pô, carinho. Nossa, a galera vazando para tirar foto.
Isso, boa. Vamos, Sofia. Vamos, Maria Luísa. Vamos, gente. Vamos, Carlos Arthur. Liga a câmera aí. Vamos, Lucas. Que saudade de vocês. Cadê? A galera não vai ligar a câmera não, gente. Valeu, Carlos Arthur. Vambora, vambora. Vamos, gente. Vamos ligar a câmera não. Quem não vai ligar a câmera aí, me avisa. Liga aí, Léo. Vambora. Vamos lá, vamos ligar a câmera. Já liguei, pessoal. Deu doideira aqui, galera. Fechou do nada. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, pessoal? Pessoal, estão me ouvindo? Tá me ouvindo, galera? Pessoal, Sim. tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Bora, galera, liga a câmera aí, liga, Laura. Vamos, Duda, liga aí, liga aí. Pelo amor de Deus, tira logo. Quê? Tira logo, pelo amor de Deus. Cadê? Deixa a galera ligar a câmera. Lucas ligou agora aí, vambora, vambora. Hebe ligou agora, vamos, gente. Rapaz, não tá aparecendo a foto de vocês não, sacanagem. A minha internet tá ruim. Não vai dar pra tirar a fotinha nossa, não. Vai dar pra tirar hoje, não. Vai ligar então? Que tristeza. Obrigadão. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Boa aula lá com o Thiago e Yuri. Obrigado pela moral de hoje. Adorei a aula. Adorei. Tchau.